Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. E hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. Mas antes de ir para a reflexão, deixe aqui o seu like, é só clicar no joinha. E se você ainda não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e vir fazer parte da família Despertai. Então vamos para a reflexão? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vivemos em um tempo onde muitas pessoas, elas têm a necessidade de ser reconhecida, de ter reconhecimento, de status, poder e serem admiradas. Mas Jesus ele apresenta uma lógica completamente diferente. Em Marcos 10, 45, Jesus revela que o verdadeiro valor ele não está em dominar pessoas, mas em servir com amor. Essa fala de Jesus, ela continua revolucionária até hoje. Esse momento aqui deste versículo, ele acontece durante a caminhada de Jesus com os discípulos rumo a Jerusalém. Eles estavam indo para Jerusalém. E no caminho, Jesus estava tendo um diálogo com esses discípulos. Foi pouco antes deste versículo, dois discípulos, Tiago e João, pedem para ocupar lugares de honra ao lado de Jesus. Eles ainda imaginavam um reino baseado em poder humano, em posições e até mesmo em autoridade. Os outros discípulos, vendo aquela cena, eles ficam indignados com o pedido. Então Jesus aproveita aquele momento para ensinar algo muito profundo sobre liderança, sobre grandeza e propósito. Naquela época, o Império Romano ele valorizava poder e hierarquia, ele valorizava o domínio. Os líderes eles eram vistos como pessoas superiores que deveriam ser servidos. Mas Jesus quebra completamente essa mentalidade. Aqui é Jesus falando diretamente com os discípulos. Ele estava ensinando não apenas para eles, mas para todos aqueles que desejavam segui-lo no futuro. Jesus mostra que o reino de Deus ele funciona de maneira oposta ao ego humano. Jesus ele estava ensinando que servir não é sinal de inferioridade, não é se diminuir, não é sobre isso. É sinal de maturidade espiritual, porque o ego humano ele deseja ser exaltado, mas o amor verdadeiro ele aprende a cuidar. Um outro ponto muito forte aqui nesse versículo, Jesus não apenas falou sobre servir, ele viveu isso. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele acolheu os rejeitados. Jesus curou os feridos e se aproximou daquelas pessoas esquecidas. Ou seja, a autoridade de Jesus, ela nascia da entrega, ela nascia da compaixão, ela nascia do amor. E Marcos 10, 45 conversa muito com os tempos atuais. Hoje existe uma busca intensa, desenfreada por validação, por superioridade, por aparência de sucesso. As pessoas querem ser vistas, mas poucas desejam servir genuinamente. E isso aparece em muitos lugares.
Aparece nos relacionamentos, aparece nas famílias, aparece no trabalho, aparece na espiritualidade, aparece a todo tempo nas redes sociais. Muitas vezes as pessoas perguntam: o que eu ganho? O quanto eu vou ganhar fazendo isso, servindo dessa forma? O que eu recebo em troca? Mas Jesus ensina uma outra lógica. Quem aprende a servir com verdade desenvolve grandeza interior. Então, não é sobre o quanto eu ganho, mas é o quanto eu entrego, como eu posso me servir, o quanto eu vou servir. E servir não significa aceitar humilhações e nem se anular. Significa usar aquilo que somos para gerar vida, para gerar cuidado e para gerar transformação na vida dos outros. Mas para isso, você não precisa ser humilhado, não precisa aceitar que as pessoas te humilhem. Você não precisa estar em ambiente de humilhação. Você não precisa estar em ambientes que vão te anular. Isso não é servir. Servir é gerar vida, gerar cuidado e transformação. Esse versículo ele nos ensina que o verdadeiro líder, ele serve. Que grandeza espiritual não nasce do ego, não nasce do egoísmo. Que o amor, ele se manifesta em atitudes. Então, observa as suas atitudes, não o que você fala, mas as suas atitudes. Servir também é uma forma de cura interior, pois enquanto estou servindo, eu também estou sendo curada. E tem um exemplo grande que eu vou poder usar aqui inúmeras vezes. Foi no Retiro Despertai com Maria, onde eu estava ali para servir. E o quanto eu fui curada naquele lugar. E principalmente, quanto mais adoecemos espiritualmente, menos necessidade sentimos de provar superioridade. Quanto mais crescermos espiritualmente, menos teremos necessidade de provar que somos superiores. Talvez hoje Deus esteja nos convidando a refletir. Estamos vivendo apenas para nós mesmos? Ou estamos deixando algo de bom na vida das pessoas? Porque servir pode acontecer de inúmeras formas. Infinitas possibilidades se existe para servir. Pode ser através de uma escuta, através de um acolhimento, de uma palavra, de um cuidado, de uma presença verdadeira. Mas tem que ser tudo com muita sinceridade. Marcos 10:45 ele nos lembra que propósito não está apenas em conquistar, mas estar também em contribuir. Jesus poderia ter escolhido ser servido por todos. Ele era o Jesus. Mas escolheu amar, escolheu cuidar, ele escolheu a servir. E talvez essa seja uma das maiores provas de força espiritual. Ter poder e ainda assim escolher agir com humildade. Despertai. O mundo ensina a buscar grandeza através do poder, mas Jesus mostrou que a verdadeira grandeza nasce do amor que serve. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja e te guie por uma vida inteira. Eu sou Rosimeire Caetano
E se você puder deixar aqui o seu like, se você não estiver inscrito, inscrever-se neste canal e assim você vai me ajudar a evangelizar. E mais, compartilhar este vídeo com mais pessoas, levar a palavra de Deus para outras pessoas. E deixe nos comentários: Senhor, me ensina a te servir. Um grande abraço e fique com Deus.